Abra a palavra de Deus, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu gostaria que nós lêssemos apenas os versículos de 8 a 10, embora que nós estamos trabalhando aí no subtema, que vai do versículo 2 a 10, mas para ganharmos tempo, vamos ler os versículos de 8 a 10 somente. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Mesopotâmia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos converteste a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós somos agradecidos pelo Senhor ter nos dado voz para te louvar. Mas além da voz, o Senhor tem nos dado a alegria de te louvar. Como tem sido bom, Deus, cantar ao Senhor. E cantar um cântico novo. Porque a Tua palavra se renova todo dia sobre a nossa vida. E é por isso, Senhor, que agora nós vamos receber a palavra pregada. E nós queremos, ó Espírito Santo de Deus, que Tu ministres aos nossos corações. Tu possa, com o Teu poder, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso entendimento para ouvir a palavra, e desejosos de ouvir, possamos ter o mesmo desejo de praticá-la. Tem misericórdia do Teu Filho que fala contigo, Senhor, que é instrumento Teu nessa hora. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo, para que Tu me encha do Teu poder, de intrepidez para pregar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos caminhado com essa série de mensagens. O tema que nós demos para essa carta é a Igreja de Jesus vive o Evangelho enquanto espera a sua vinda. Nós perguntamos, delimitamos aí o tema com a pergunta: como é que a Igreja de Jesus vive o Evangelho enquanto espera a sua vinda? O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele vai nos fazer entender que, primeiramente, essa igreja nova na fé, essa nova igreja que começou a caminhar, ela reconhecia e aceitava a liderança dos seus pastores. Ela queria aprender com eles, eles queriam ser liderados, eles vivem uma vida de submissão à sua liderança. E no segundo momento, nós vimos também, estamos vendo, que eles vivenciavam, uma vida cristã exemplar. E nós estamos ainda trabalhando dentro desse ponto, porque nós estamos vendo as qualidades que demonstravam que esses irmãos viviam uma vida cristã exemplar. A primeira qualidade é que essa igreja era uma igreja eleita por Deus. E por ela ser uma igreja eleita, a prática da vida cristã estava sendo vista e estava sendo relatada por Paulo. Nós vimos aí nos capítulos 2, 3, 4 sobre isso. Mas também era uma igreja imitadora. Versículos 5 e 7, uma igreja imitadora dos seus líderes, dos seus pastores e do Senhor Jesus Cristo.
uma igreja que estava em pleno conhecimento, uma igreja que estava sempre andando, caminhando e crescendo. E hoje veremos, dentro desse subtema, que essa igreja era uma igreja fervorosa na pregação do Evangelho. Então, a igreja de Tessalônica possuía essas qualidades que demonstrava se ela uma igreja exemplar, uma igreja que vivenciava, né? Agora foi difícil conjugar o verbo aqui, né? Que vivenciava a vida cristã. E demonstrando a sua eleição, não é? Imitando os seus membros, imitando, aliás, os seus pastores, né? Os seus missionários, e imitando também o Senhor Jesus Cristo. E agora, sendo uma igreja fervorosa na pregação do Evangelho. E os versículos que nós lemos, os versículos de 8 a 10, nos apresenta uma igreja que é fervorosa nesse testemunho do Evangelho. Mas que Evangelho? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que eles receberam, o Evangelho que eles creram. Não é outro Evangelho. É o Evangelho da graça salvadora. É o Evangelho de Jesus Cristo. E o que Paulo escreve na sua carta é que havia uma divulgação por parte deles da palavra do Senhor, de tal forma que por onde Paulo e os seus companheiros passavam, não tinham a necessidade de acrescentar nada além do que eles tinham pregado. Era uma igreja responsável com as boas novas do Evangelho. As pessoas estavam dando relatórios sobre a igreja, de uma igreja que não se calava, de uma igreja que estavam testemunhando sobre Jesus. Os missionários, ao chegar a Tessalônica e a toda aquela religião, ouvia uma notícia: este povo mudou de vida, seus princípios são outros, seus valores mudaram. O que se ouvia é que aqueles irmãos haviam deixado os ídolos e tinham se convertido a Deus. Agora, aqueles irmãos serviam e adoravam ao Deus vivo e verdadeiro, e estavam vivendo na esperança da volta do Filho de Deus, que eles pregavam, que eles criam, o qual foi ressuscitado dos mortos por Deus, que é Jesus, o único que livra o pecador da ira vindoura. Mas, meus irmãos, a notícia recebida e escrita aqui na primeira epístola faz dessa igreja uma igreja fervorosa no testemunho do Evangelho. E por isso podemos perceber pelo menos duas características que leva a igreja de Tessalônica a receber essa qualidade. Pelo menos duas características eu quero ver com os irmãos nessa noite, no decorrer desse texto. A primeira característica é que eles tinham entusiasmo para testemunhar o Evangelho. Veja o que diz o versículo 8. Porque, está aqui na lousa, você vai poder identificar ali, né? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aqui nós temos que prestar atenção primeiramente ao verbo repercutir, que significa no grego soar como uma trombeta. Quem já viu o som de trombeta aqui, sabe que é um som poderosíssimo. Eu fui acordado
várias vezes na minha infância e adolescência, pelos irmãos da Assembleia de Deus da minha cidade, com a banda, 4 horas da manhã, tocando na cidade. Irmãos, é a coisa mais linda que eu já pude ver na minha vida. Porque o som da trombeta é um som que penetra a nossa alma. É um som forte, que desperta. E essa palavra aqui significava soar como uma trombeta. É como um som de um sino que faz todos ouvir o seu sonido fortemente. Já ouviram o som de sino? Batendo? Dependendo da distância que você está, lhe acorda, lhe desperta. E essa palavra, ela vem de um termo grego, esh, que significa um som como um ruído do mar, um barulho tumultuoso, como de uma multidão. Essa é a palavra de onde vem o vocábulo moderno eco, no nosso português. Agora preste atenção, esse povo não tinha caixa de som, esse povo não tinha microfones, como nós temos hoje, não tinha carro, né, caminhão aí para pôr um som em cima, não tinha os instrumentos que nós temos hoje, era com a boca, somente. Mas esse povo estava fazendo uma revolução, aonde eles moravam, naquela cidade e na sua região. Eles receberam a palavra do Evangelho, creram, e transmitiram a outros as verdades descobertas com entusiasmo. Entusiasmo é um grande interesse, um intenso prazer, uma dedicação ardente, uma paixão, uma veemência com que se fala ou se escreve. Nós precisamos disso, meus irmãos. Nós precisamos desse entusiasmo. Esses irmãos e irmãs tinham uma paixão na alma, eles tinham um prazer intenso, eles tinham uma dedicação ardente de falar das verdades ouvidas, do Evangelho de Jesus Cristo, da salvação de Jesus, do que Jesus pode fazer aos pecadores. O reverendo Hernandes cita em seu comentário que os próprios cristãos tessalonicenses foram uma espécie de caixa acústica, por meio da qual espalharam o Evangelho pelas áreas em derredor. Foi assim, meus irmãos, que o Evangelho, segundo Paulo, ecoou não só na Macedônia, como também em Acaia. Mas também não foi só lá. Quando nós vamos ler a história, a partir de Atos dos Apóstolos e as cartas aos Tessalonicenses, nós vamos ver que também percorreu por todo o Império Romano, por intermédio da igreja de Tessalônica. A igreja se tornou uma igreja missionária, uma igreja plantadora. Eles anunciaram em um tom claro e certo, por todo lugar, que Paulo passava, as pessoas comentavam sobre a fé para com Deus que eles testemunhavam, que eles viviam. Isto aconteceu de tal maneira, diz aí o texto, que os missionários não tiveram a necessidade, por onde eles passavam, de acrescentar coisa alguma à pregação que aquela igreja pregava, e ao ensino que aquela igreja ensinava. Será que nós vamos ter esse respaldo aqui em Penápolis? Como igreja nessa cidade, como igreja do Senhor? E aí, meus irmãos, por isso que nós temos que entender, né, faltou aqui o slide da aplicação, o Evangelho de Jesus, que recebemos pela graça, é para testemunharmos a outros perdidos. Eu e você, nós precisamos lembrar que antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
Nós estávamos perdidos. É minha e é sua, é nossa responsabilidade levar a mensagem da salvação ao mundo. Todos os evangelhos, e aí você precisa ler, tá, os evangelhos. No final, mostra a nossa responsabilidade de proclamar as boas novas de Jesus Cristo. O livro de Atos também, no seu início, nos alerta dessa responsabilidade. E esse é um dos porquês que o Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas, para nós sermos testemunha de Jesus. O livro de Atos nos apresenta uma igreja comprometida com a pregação do Evangelho. Atos capítulo 5, versículo 42, diz lá: e todos os dias, presta atenção, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Irmãos, é muito fácil fazer isso no templo. É muito fácil fazer isso em 4 paredes. Mas eu e você, nós precisamos sair do nosso conforto. Nós precisamos ir de casa em casa e falar das boas novas do Evangelho. As pessoas que pregam o falso Evangelho, as falsas doutrinas, elas vão na nossa casa, elas não têm hora para nos incomodar, para bater na nossa porta, para tirar o nosso sossego, para levar a heresia na nossa casa. Nós podemos ser mais educados um pouquinho. Hoje é muito fácil você passar um zap, fazer uma ligação, dizer: eu posso passar na sua casa, bater um papo com você, orar com você, ler um texto da Bíblia com você. Meus irmãos, nós precisamos sair do comodismo e nós precisamos falar de Jesus. A nossa eleição, ela é a maior motivação para a evangelização. A maior motivação para evangelizarmos. O fato de sermos o povo eleito de Deus não nos exime da responsabilidade de evangelizar, de falar do amor de Jesus. Nas Escrituras, a eleição sempre envolve responsabilidade. E se você realmente é um eleito de Deus, um salvo, um predestinado, o que vai provar que você é filho de Deus, é um eleito de Deus, é quando você abre sua boca para falar das grandezas de Deus aos pecadores, para falar da salvação aos pecadores, para falar que Jesus Cristo veio para morrer, para derramar o seu sangue, para perdoar pecados. Deus escolheu o povo de Israel e fez dele uma nação eleita para testemunhar os gentios. Eles erraram muito. E vocês sabem que fim que chegou a nação de Israel: ao exílio, ao sofrimento, porque deixaram de ser um povo missionário, deixaram de cumprir a sua missão. Nós falamos de tanta injustiça no nosso país, nós falamos de tantas coisas que têm acontecido, de coisas erradas que nós não aceitamos, mas nós nos calamos diante dela. Nós deixamos de falar de Jesus. Foi o que o povo de Israel deixou de fazer. Da mesma forma, Deus escolheu a igreja para testemunhar hoje, todos os dias, até a volta dele, até a volta de Cristo. Eu e você podemos perguntar para nós mesmos: nós temos pregado Cristo? Você é um cristão entusiasmado ou você só se entusiasma para ganhar dinheiro? Você só se entusiasma para trabalhar? E a seara do Senhor? E a obra de Deus, quem vai fazer? Ela é minha e é sua responsabilidade. Nós somos a igreja de Deus. A missão é de toda a igreja. É eu e você. Nós precisamos estar cheios de entusiasmo para compartilhar a mensagem da salvação. Mas essa igreja tem outra característica. Eles tinham poder e autoridade para pregar, porque eles viviam em novidade de vida.
Eles viviam em novidade de vida. O versículo 9 diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Meus queridos, o versículo está afirmando que os missionários ouviram o relatório do povo da cidade sobre a mudança da vida daqueles irmãos, da vida que eles estavam desfrutando agora. O povo é testemunha de que aqueles irmãos viveram uma vida antes e agora está vivendo uma vida diferente. O assunto é vindo de todas as regiões sobre a fé que aquele povo pratica. A notícia se difundia em todas as direções que eles, deixando os ídolos, se converteram a Deus. Essa é a notícia que está sendo passada. Eles agora passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Era uma mudança de vida. A notícia é que eles estão vivendo uma nova vida, ao ponto de despertar curiosidade nos outros. Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 6:4, Paulo diz: pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A palavra que Paulo usa para novidade de vida é a palavra kainotes, no grego. E Paulo está falando de uma nova vida, é o que essa palavra significa. Uma nova vida que é criada em nós pelo Espírito Santo, produzindo em nós um novo estado, que é a vida eterna em Cristo Jesus. De uma vida que nós passamos a viver no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então os irmãos tessalonicenses, eles estavam vivendo em novidade de vida. Eles não estavam mais como mortos, mas como vivos. Eles estavam celebrando e levando as pessoas a conhecer o motivo da sua celebração. Podemos ter essa certeza, porque os 2 versículos, irmãos, nos fornecem os 3 tempos da vida cristã. Eu queria que você prestasse muita atenção no que estarei expondo aqui, porque esses 2 versículos são muito ricos quanto aos tempos da nossa salvação. Primeiro, o tempo passado. Diz aí o versículo 9, que eles abandonaram o quê? Os ídolos. O texto está falando do tempo anterior, do tempo que eles não conheciam a Cristo. Eles adoravam outros ídolos. A maioria desses irmãos da igreja de Tessalônica, eles vinham do paganismo grego. Tanto os gregos como os romanos, eles possuíam muitos deuses, aos quais eles cultuavam e eles veneravam. Porque não tem muita diferença de cultuar, de venerar. Havia um monte chamado Monte Olimpo. Seu pico era conhecido como a morada dos deuses. Ficava perto dali, cerca de 80 quilômetros a sudoeste da cidade. Havia uma tradição que dizia que quando Zeus sacudia sua divina cabeleira, aquele monte tremia. O monte onde eles cultuavam. Então aqueles irmãos convertidos ali, eles vieram do paganismo, muitos deles. E eles deixaram os ídolos. E foram convertidos a Deus. Porque a conversão é obra do Espírito Santo. A responsabilidade humana, eles se converteram, eles aceitaram Jesus, eles receberam a Cristo. Mas eles foram convertidos por Deus. A palavra grega para converter significa voltar-se. Envolve mudança de pensamento, emoção e vontade. É um serviço completo. Um verdadeiro arrependimento. Isso é arrependimento.
é uma mudança por completo, por inteiro. Eles conheceram Jesus e Jesus mudou a vida deles completamente. Isso é conversão. Quando Deus converte uma pessoa, Ele muda essa pessoa por inteiro. Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. É nova vida, é novidade de vida. Mas, meus irmãos, esse texto nos fala também do tempo presente. O tempo presente. O versículo 9 diz que a mudança foi para servirem ao Deus verdadeiro. No passado eles adoravam outros deuses. Eles abandonaram os ídolos para servirem o Deus verdadeiro. A conversão verdadeira envolve uma mudança no culto. Uma mudança radical, irracional e imediata. Imediata. Antes de conhecer a Cristo, adoravam os deuses pagãos. Agora abandonaram os ídolos e se voltaram para o Deus real, para o Deus verdadeiro. Os seus ídolos eram imagens mortas, mas Deus a quem eles se converteram é a fonte da vida. Seus ídolos eram irreais, mas Deus é real e verdadeiro. Os seus ídolos eram impotentes, incapazes de ajudar, de socorrer alguém. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. E é socorro no dia da angústia. É socorro bem presente nas tribulações. A adoração agora não é mais aos falsos deuses, mas ao Deus verdadeiro. O termo vivo quer dizer que Deus está vivo e que somente Ele pode dar vida. Refere-se tanto à vida da criação quanto à nova vida da redenção. Só o Deus vivo e verdadeiro pode dar. E por isso que Jesus não foi retido pela morte, porque Jesus é Deus, amém? Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. O termo verdadeiro significa genuíno e real. Separando a natureza de Deus em distinção da natureza dos ídolos e dos falsos deuses que aquele povo servia. E é como nós já lemos, meus irmãos, no Salmo 115 nessa noite. Muito dos povos de Deus se desviou para adorar falsos deuses. E o salmista vai lá dizer que eles têm boca e não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não pisam. Tem ouvidos, mas não ouvem. É uma mudança radical. Tempo passado, perdido nos ídolos. Recebe a salvação, tempo presente, passam a adorar o Deus verdadeiro. Abandonaram tudo, prestam um culto verdadeiro a Deus. Mas tem o terceiro tempo, que é o tempo futuro. E Paulo vai relatar sobre isso, porque o versículo 10 diz: e para aguardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui está a esperança da volta de Cristo. Nós iremos falar mais desse assunto nessa carta, na segunda carta, tá? Mas eles aguardavam dos céus a volta de Jesus. A palavra aguardar significa esperar feliz, com paciência e confiança. Olha que coisa linda. A palavra aguardar significa esperar feliz, com paciência e confiança. A doutrina da segunda vinda de Cristo trazia àqueles irmãos esperança e motivação para enfrentarem os problemas da vida cristã. Jamais com terror, pois confiavam na eleição deles e nas promessas de Cristo, que disse que ia voltar para buscar a sua igreja. Enquanto os tessalonicenses adoravam os ídolos, eles não tinham esperança alguma.
Não havia esperança. Mas depois que creram no Deus vivo e passaram a ter uma viva esperança. E o apóstolo Pedro, aliás, é isso mesmo, apóstolo Pedro, na sua primeira carta, se for possível, abra, eu não pus esse texto aqui no slide. Abra para acompanhar na sua Bíblia. Primeira carta de Pedro. Capítulo 1, versículo de 3 a 5. Pedro vai dizer o seguinte: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Olha que coisa linda. Foi para uma viva esperança, meus irmãos, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então os irmãos de Tessalônica estavam certos. Para uma herança incorruptível, Cristo ressuscitou. Para ser o primeiro, para nós ressuscitarmos também para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, olha aí, para a salvação preparada, para revelar-se no último dia, aleluia. Meus irmãos, a conversão verdadeira está baseada no recebimento da palavra. Tem que ouvir a palavra tem que ser pregada para receber a fé. Eles receberam a palavra de Deus, em seguida eles praticaram a palavra de Deus recebida na vida cotidiana, e eles proclamaram a palavra de Deus. E o que nos dá a entender é que um dos assuntos da pregação dessa igreja era: Jesus vai voltar, Jesus está às portas. Ao ponto deles terem um problema lá depois, não? Está vendo isso mais para frente? De não querer mais nem trabalhar, porque achava que Jesus podia chegar a qualquer momento. E como hoje também nós cremos que Ele pode chegar a qualquer momento. Isto fez deles uma igreja fervorosa na pregação do Evangelho, pois tinham entusiasmo para testemunhar o Evangelho, e viviam em novidade de vida. Eu quero concluir. Nós concluímos esse primeiro capítulo, e eu quero relembrar a você o que nós aprendemos até aqui. A igreja de Jesus vive o Evangelho enquanto espera a sua vinda, reconhecendo e aceitando a liderança dos seus pastores, vivenciando uma vida cristã. Os versículos de 2 a 10, que é o que acabamos de expor agora. A igreja de Tessalônica possuía algumas qualidades que demonstrava a vida cristã exemplar. A primeira qualidade da igreja de Tessalônica é que ela era uma igreja eleita. Eu e você tem que ter certeza da nossa eleição, da nossa salvação. A segunda qualidade é que ela era uma igreja imitadora. Imitava os seus líderes, os seus pastores, e imitava o Senhor Jesus Cristo. Os seus líderes e pastores eram imitadores do Senhor Jesus Cristo, e era possível essa igreja olhar para esses homens e ver neles Jesus. Por isso que eles eram imitadores deles e de Cristo. E também, em terceiro lugar, nós vimos que essa igreja tinha uma qualidade de ser uma igreja fervorosa na pregação do Evangelho. Uma igreja que tinha entusiasmo e uma igreja que vivia em novidade de vida. Que viveram os 3 tempos da salvação. O dia da conversão, esquecendo o passado, os ídolos. O presente, uma mudança de vida para uma adoração sincera, real, do Deus vivo e verdadeiro. Mas também de transmitir o que estava para chegar, que era a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Meu querido e minha querida irmã, que igreja nós queremos ser aqui em Penápolis?
como queremos ser reconhecidos como igreja nessa cidade. Lembre-se que a igreja sou eu e você. Somos todos nós. Que diferença estamos fazendo? Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos concluir orando. Deus, Tua palavra foi pregada. Nós te damos graça, Senhor, porque a Tua palavra é inspirada. A Tua palavra é palavra de poder. É ela que inflama o nosso coração. É ela que faz revermos os conceitos e os valores de Deus, de Cristo para a nossa vida. Nós queremos obedecer, Senhor. Nós queremos ser instrumentos Teus. Nós queremos ser como essa igreja de Tessalônica. Pai, nós estamos caminhando para a organização dessa igreja, para a eleição de presbíteros, de diáconos. Nós precisamos, ó Deus, olhar para os homens que iremos votar, homens capazes, homens que o Senhor tem usado, tem levantado para dirigir essa igreja. E todos nós como membros, Senhor, precisamos não só eleger, votar, mas estar submissa a uma liderança. Mas só vamos conseguir se essa liderança estiver submissa a Cristo, submissa à Tua palavra. Nós precisamos, Senhor, ser uma igreja imitadora, uma igreja fervorosa no testemunho, uma igreja que tem entusiasmo, uma igreja que viva em novidade de vida. Faça isso na minha vida, Senhor. Faça isso na vida da Tua igreja. Ó Espírito Santo de Deus, move toda a barreira, todo o impedimento, Senhor, que impeça de nós fazermos a Tua obra. Nós temos responsabilidade, Senhor. Temos que trabalhar, temos que cuidar da família. Nós temos, Senhor, que ter recursos nas mãos. Mas, ó Deus, é o Senhor que provê. Tu é o Deus do mais e mais. O Deus que nos abençoa. Então nós confiamos em Ti, Senhor. Tu nos dá enquanto nós dormimos, Senhor. Tu multiplica nossas posses. Então nos ensine, Senhor, a distribuir o nosso tempo, aonde estivermos, mesmo no trabalho, que possamos ser semeadores das boas novas de salvação. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.